Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e nós vamos estudar hoje um texto do irmão Diego Breno Fernandes Ricker. Ele é mestre e especialista em teologia, especialista em direito penal, processual e ele é bacharel em direito, ele é advogado, né? E ele também é professor, teólogo, missionário e ele é de Santarém, Pará. Bom, irmãos, o texto que foi escrito chama-se Conhecer a Deus e foi escrito para o manancial. Lembrando que o manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Vamos iniciar lendo João 17, de 1 a 5, tá bom? E diz assim, olha. Depois de dizer todas estas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Olha só, gente, que coisa maravilhosa, né? Jesus orando também por nós. Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos a cada dia aprender e conhecer mais a Ti. Obrigado, porque desde sempre o Senhor se preocupa e orou por nós. Obrigada, Jesus. Obrigada por cuidar de nós, por nos amparar. Que nós possamos, Senhor, a cada dia buscar mais, ficarmos parecidos contigo. É isso que eu te peço, é isso que nós te pedimos, em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá conhecer a Deus. O versículo chave é o 3, que diz: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só, esse texto, ele remete a gente, ele leva a gente para uma pergunta que não quer calar. Você conhece o único Deus verdadeiro? Parece estranho, né, essa pergunta, porque a gente quer entender que todas as pessoas que estão me ouvindo, todas as pessoas que estão fazendo esse devocional comigo, são pessoas que creem em Deus, né? A gente sabe também que todas as pessoas falam, ai meu Deus, né? Muitas creem em todos os deuses e mais em Jesus Cristo. Mas a pergunta que não quer calar é: você conhece o único Deus verdadeiro? Essa é uma pergunta que só você poderá responder. E para responder essa pergunta, existe uma coisa que é importante, fundamental, é saber quem a gente é. Para a gente saber quem é Deus, se a gente conhece o único Deus verdadeiro, a gente precisa saber quem nós somos. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus diz que a nossa origem está em Deus. Lembra que a gente sempre vê nos filmes que fala assim, que veio do pó e do pó volte a Deus, né? É um versículo e tal, mas a gente às vezes nem para pensar direito o que isso significa, né? Então, é importante que nós saibamos que a nossa origem está em Deus. O mundo foi realmente criado por Deus e nós somos parte da sua criação, entendeu? Não é uma bagunçada assim, um planeta bateu no outro planeta e aí virou a Terra e aí eu apareci do nada. Não, nós cremos que Jesus Cristo, que Deus, que o Espírito Santo existe desde sempre e que nós somos criados por Deus. Então, ao falar dessa criação, o salmista lá no Salmo 8, versículos 3 ao 5, ele fala assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos,
a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Coisa linda, né? Então, segundo o livro de Gênesis, todo ser humano, nós todos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? É o primeiro livro da Bíblia e lá tá que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ora, então é super natural que Deus se importe com a gente, não é? Se ele fez a gente e fez parecido com ele, você acha que ele não vai ligar para nós? Você acha que ele vai querer que a gente se dê mal? Lógico que não. Mas tem uma questão. Será que todo mundo é filho de Deus? Olha só, é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Nem todos são filhos de Deus. E eu não tenho a mínima condição de responder para você se você é filho de Deus ou se você é apenas uma criatura de Deus. Essa resposta estará sempre entre você e Deus. Então, como está escrito lá em João 3, de 1 a 10, apesar de a gente ter sido criado por Deus, nem todos são filhos de Deus, pois os filhos são os que nasceram de novo. Então, vamos lá ler João 3, de 1 a 10. E diz assim: havia um homem chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas a partir de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. E respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim como acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de todas essas coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Então, olha só, apesar da gente ter sido criado, a gente tem que nascer da água e do Espírito, né? E somos guiados pelo Espírito Santo, como tá lá em Romanos 8,16. Diz assim, ó, irmãos. Tá, tinha marcado aqui, mas caiu. 8,16. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E outra coisa, aqueles que são filhos de Deus são os que praticam a justiça, como está em 1 João 2, 29 a 3, 1 e 2. Diz assim, ó: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, com grande amor tem nos concedido, né? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro.
Ora, a gente não foi criado porque Deus precisava da gente, nada disso. Deus criou a gente porque Ele nos amou desde sempre. E como que a gente sabe que Deus nos amou? Quando Ele pediu para Jesus Cristo vir aqui, se fazer homem, deixar a sua eterna glória lá e vir para a terra aqui para sofrer, para nos ensinar e depois sofrer e depois uma morte horrível, como a morte de cruz, né? Então tudo isso foi porque Ele se humanizou por amor a nós. Então Ele se fez homem, assumindo a natureza humana, mas Ele não era uma pessoa pecadora como nós somos, né? Ele era puro. Por isso, a vida eterna é conhecer quem? O Deus verdadeiro, revelado por quem? Por Jesus Cristo. Isso é fundamental, que você aceite essa verdade eterna. Que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus que se fez carne, se fez homem e habitou entre nós e morreu, morte de cruz, e depois ressuscitou, para que nós pudéssemos ser salvos. Parece uma tolice dizer isso, né, para as pessoas que, todo mundo que ouve este vídeo, certamente crê em Deus. Mas a gente precisa saber se você conhece realmente o Deus verdadeiro. É essa a pergunta que você tem que fazer para o seu coração, tá bom? Nós conhecemos a Deus quando cremos nele e em Jesus Cristo e guardamos a sua palavra. É assim que termina o nosso manancial, tá bom? Então eu quero terminar também dizendo que vou deixar aqui meu abraço diário, fraterno de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos, parece um laço. E lembra também que aqueles que esperam no Senhor, conforme está escrito em Isaías 40:31, terão as suas forças renovadas. E lógico, conhecerão a Deus. Amém? Eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.